Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Na sua opinião, quem criou este céu e essa terra? Se a sua resposta é Deus, eu sinto muito te decepcionar. Porque em hipótese alguma Deus é o criador deste lugar, muito menos dos seres humanos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, onde Moisés fez a seguinte afirmação: No princípio criou Deus os céus e a terra. A pergunta que se levanta: estaria Moisés afirmando que Deus fez este céu e essa terra? Vamos ver? No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, disse-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Neste caso, nada tem a ver com a criação deste céu e dessa terra. Do contrário, este lugar seria o reino de Deus. Mas disse-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Simplesmente porque este céu e essa terra não são criação de Deus. Até porque, veja o que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1. Disse o apóstolo João: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Este novo céu e esta nova terra são criação de Deus. Não este céu e essa terra. Quando Moisés disse: No princípio criou Deus os céus e a terra, está falando a respeito do novo céu e da nova terra, que é uma relação indireta ao reino dos céus. Sim, o reino dos céus é criação de Deus. Este é o reino de Jesus. Não este céu e essa terra, meu querido amigo. Até porque, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, disse Paulo: Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Em Deus foram criados o reino dos céus, não este céu e essa terra. Do contrário, Deus estaria contaminado com o mal, porque este mundo jaz no maligno, este mundo se encontra em trevas. Como poderia este lugar se encontrar em Deus? Não se encontra. Sim, meu querido amigo. Por isso diz também no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26, disse Paulo: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Veja bem, até mesmo os filhos de Deus não são gerados neste lugar. Os filhos de Deus são gerados através da nova Jerusalém do alto. Porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Tudo que é deste lugar não é criação de Deus. Nem mesmo os filhos dos homens são filhos de Deus. Os filhos de Deus são gerados no alto. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Mas o que nasce do Espírito é criação de Deus. Os filhos de Deus são espírito e não homens. Sim, meu querido amigo. Tudo que é criado por Deus é criado no alto. Disse Paulo: a nossa mãe é a Jerusalém do alto. Sim, porque quando Paulo nasceu de novo, ele havia sido gerado nos céus, não na terra. Porque a criação de Deus não acontece neste lugar. O verdadeiro céu e a verdadeira terra criada por Deus se encontram no alto. Preste atenção, meu querido amigo. No que consta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Eu rogo, disse Jesus, por eles. Eles quem? Pelos discípulos, por aqueles que haviam sido gerados por Deus. Não rogo pelo mundo. Sim, Jesus não estava rogando pelos filhos da carne, pelas pessoas do mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Os que pertencem ao Senhor foram gerados por ele nos céus, não na terra. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 e 16, disse-lhe Jesus: Não peço que os tire do mundo, sim, mas que os livre do mal. Não são do mundo, preste atenção. Os que foram gerados por Deus não são do mundo, como do mundo eu não sou. Tudo que é criação deste lugar não pertence a Deus.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Todos que pertencem a Deus não pertencem a este lugar, porque não foram criados aqui, foram gerados no alto. Nenhum filho do homem é filho de Deus, é criação de Deus. Porque, disse Paulo, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Também podemos entender no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, mais uma vez, repito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como já havia afirmado em outros vídeos, repito neste, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Sim, meu querido amigo, o mesmo havia acontecido com Moisés. Quem era o Deus do século? Sim, dos apóstolos. Estamos falando de Jesus. Veja, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 10. Ao que Jesus lhe replicou: a vós, outros, é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Sim, aos que foram gerados por Deus. Aos demais, contudo, lhes falo através de parábolas, para que vendo, não vejam. Está vendo Jesus cegando o entendimento dos incrédulos através de parábolas, mistérios e enigmas? Sim, Jesus era o Deus daquele século que estava cegando o entendimento dos incrédulos através das parábolas, porque mesmo eles vendo, eles não enxergavam. O mesmo havia se repetido na geração de Moisés, porque nada novo pôs debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Sim, assim como Jesus era o Deus daquele século, Moisés era o Deus do Velho Testamento, conforme consta no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 16. E ele lhes falará por ti, Deus falando a Moisés, que o irmão dele iria falar por ele ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu, Moisés, lhe serás por Deus. Sim, Moisés também era o Deus daquele século, que também havia cegado o entendimento dos seres humanos para a realidade espiritual. Porque quando Moisés disse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os incrédulos, sim, os seres humanos, acreditaram que ele estava se referindo a este céu e esta terra. Sim, meu querido amigo, esta é a verdade. Moisés também falou através de enigmas e de mistérios, porque somente os verdadeiros filhos de Deus discerniram este mistério, ao passo que os demais seguiram com o véu posto sobre seus olhos, incapacitados de discernir a verdade espiritual de Cristo. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, veja o que Jesus afirma. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, assim como aconteceu com Moisés, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que deveria dizer e o que proclamar, assim como também aconteceu com Moisés. Sim, ambos haviam cegado o entendimento dos seres humanos. Deus não é o criador deste lugar, muito menos de seres humanos, porque os seres humanos não são filhos de Deus. Mas aqueles que nascem de novo são gerados no alto. Esses que são gerados no reino dos céus, neste novo céu e nova terra, que é o reino dos céus, que é o reino de Jesus, pertencem. Sim, esses pertencem a Deus. Os seres humanos não. O reino de Deus não pertence a este lugar, porque Deus não é o criador deste lugar, muito menos dos seres humanos. Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Moisés, sim, o Deus daquele século, através da mentalidade da carne, trouxe o ministério da morte. Por isto que vemos Deus matando, julgando e condenando os seus filhos a um inferno de tormento sem fim. Até mesmo o plano de salvação, descrito por Moisés, é uma piada. Um pai que salva meia dúzia de filhos e condena bilhões a um inferno sem fim? Como pode este ser bom? Disse Jesus: vocês que são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como poderia Deus castigar os seus filhos lançando no inferno? Se os seres humanos seriam capazes de fazer isto, como Deus, que é amor, o fez? Não fez. Não fez, meu querido amigo. Nunca o fará. Jamais. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Por quê?
segundo o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 8, diz: a mentalidade da carne é morte. O ministério da morte veio através da mentalidade da carne dos seres humanos. Por isto que Moisés cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos até hoje acreditam que Deus irá lançar os seus filhos no inferno sem fim. Sim, meu querido amigo. Por quê? Moisés, que era o Deus daquele século, cegou o entendimento dos incrédulos através dessa história. Por quê? Porém, a mentalidade do Espírito é vida. Por isso vemos Paulo afirmando no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é vida. Por isso, Paulo ele diz no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não maltrata. Paulo descreve um Deus totalmente oposto, o descrito por Moisés. Por que isto? Simples, porque Paulo descreveu Deus através da mentalidade do Espírito. E Moisés cegou o entendimento através da mentalidade da carne e descreveu um Deus assassino. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, trouxe um entendimento de morte para os seres humanos, um entendimento de pavor, um Deus que punia, que maltratava, castigava. Você consegue compreender que tanto Jesus quanto Moisés cegaram o entendimento dos seres humanos para aquilo que de fato é espiritual? Por isso que os seres humanos até hoje acreditam que Deus criou este lugar e os seres humanos. Mas não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E não é este lugar que foi criado por Deus, porque disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Este lugar não é criação de Deus. O novo céu e a nova terra é criação de Deus. Os filhos de Deus são gerados no alto, não neste lugar, porque tudo que se encontra neste lugar não é criação de Deus. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.